Mateus capítulo 28, versículo 5. O texto diz assim: Mas o anjo do Senhor respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, pois, vinde e vede o lugar onde o Senhor estava, ou jazia, está escrito aqui. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou, tenho dito. Eis que eu estou te disse, né? Então aqui, pessoal, esse texto aqui, ele diz assim que quando a Maria, né? Aqui eu não li antes, mas é a Maria, né? E outra Maria. Então eram duas mulheres. Elas foram até até onde o Jesus estava, tinham colocado o corpo de Jesus, né? E ele não estava mais lá, havia ressuscitado. E que me veio assim para pensar com vocês, para refletir com esse texto, é essa questão do anjo. O anjo. Então, o anjo do Senhor, que ele poderia não ter dito nada, né? Elas estavam ali por conta, não me pediram nada, deixa, né? Mas assim, esse cuidado, né? Então, o anjo do Senhor. E muito lindo que ele fala assim: não tenha medo, sabe? É aquele cuidado, é o consolo, né? É aquela coisa boa. Não tenha medo, não fique com medo. Aí então, ele vai dizer para elas, ele vai falar com elas e vai orientar e vai dar uma direção. Então, pensando assim que o anjo do Senhor, ele dá uma direção. E até hoje é conosco assim. Ele dá uma direção. Então, quando ele vê, trazendo aqui uma mensagem para nós nesse dia, é assim, então quando ele nos vê, assim, aflitos, com alguma coisa, alguma dificuldade, ele se achega e ele diz: não tenha medo. Eu vou te dizer, né, dizendo aqui com as minhas palavras, eu vou te orientar, eu vou te direcionar. E aqui ele diz para elas, né? Não tenha medo, eu sei que vocês estão buscando a Jesus. Então, elas amavam a Jesus. É como dizer assim: eu sei que vocês estão aqui buscando o seu amado, né? Estão buscando ao seu amado, mas vocês esqueceram do que ele disse? Ele já havia dito que ressuscitaria. Então, aí ele orienta. Ele diz: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como ele disse para vocês. Mas agora vocês vão, né? Não fiquem aqui tristes, é como dizer assim, nem com medo. Vai e diga aos seus discípulos, diga aos discípulos de Jesus, fala para eles, realmente Jesus, ele não está lá, ele ressuscitou. E diga mais que Jesus irá diante deles. Jesus, ele não está mais lá, mas ele estará com vocês, ele está com vocês, vai diante de vocês, entendeu? Dizei aos seus discípulos, olha aqui. Dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Então, e diga mais, que coisa boa, ele ressuscitou e ele vai adiante de vocês, ele não deixou vocês.
Entendeu, pessoal? Então pensar assim, olha que o anjo do Senhor, ele sempre nos vê e sempre nos verá. E às vezes nós nem sabemos o que dizer, nem o que pedimos, mas ele nos vê e ele diz, não tenha medo, eu vou te orientar. Faça assim, 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 assim. Olha que coisa linda. E o anjo, eu quero pensar com vocês aqui, trazer para nós dizer assim, que hoje o anjo do Senhor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que Jesus nos deixou. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Então o Espírito Santo, ele está conosco. E aquelas vezes que nós estamos aí, de repente, procurando, né, algo, aí numa falta, num vazio, escute ele dizer, não tenha medo. Não tenha medo. O Jesus que você está procurando está aí dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Escute a orientação dele. Vai, de repente ele vai te dizer, vai, diga, anuncia, diga que eu estou com você. Diga, o meu Jesus, ele está aqui. Perceba a orientação do Espírito Santo. Entende? E pense sobre isso e que, assim, Deus nunca vai nos abandonar. Então, eu torno a dizer para você, para mim, fique perto de Deus. Fale com Ele, para que nós possamos aí perceber a direção dEle, a presença dEle. E que Deus te abençoe, hoje e sempre.